Carta de Paulo aos Romanos, estaremos lendo o capítulo 8, versículo 33 e 34. Já tivemos uma meditação, né? Pelo nosso amado irmão Fernando, né? Mas eu queria me deter nesses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Eu não sei se você já se questionou a respeito da sua salvação, como cristão. Já teve algum período na sua vida que você se questionou a respeito da sua salvação? Eu creio que sim, né? Acho que esse é um dilema dos cristãos no decorrer da sua caminhada, né? E já teve algum momento que você olhou para as promessas de Deus e se julgou não ser digno ali do favor de Deus? Também, né? Nós somos chamados por Deus para viver na sua presença, mas ainda assim, muitas coisas elas vêm sendo trazidas, né, como herança da nossa velha natureza, dos lugares de onde nós viemos. E eu, irmãos, por muito tempo eu tive esse pensamento, né? Esse pensamento me acompanhou. E eu olhava para Deus e eu via um Deus santo e perfeito. E quando eu olhava para mim, eu via um homem pecador e miserável. Foi assim a minha caminhada durante muito tempo, da minha caminhada cristã. E essa visão ela não estava errada. Essa visão estava perfeitamente certa. Porque essa é a visão daquele que olha para Deus e vê a sua santidade e olha para si. Isaías teve essa experiência, né? Lá em Isaías 6, verso 5, ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, no seu chamado, ele contempla a glória de Deus e ele entra em desespero, ele olha e fala: rapaz, agora eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou pecador, e pecadores não prevalecem diante da santidade de Deus. E era assim que eu me via. Durante muito tempo, essa foi o meu questionamento interno, a minha luta em relação a essas coisas. Mas veja que os versículos 6 e 7, ali de Isaías, ainda vai dizer: porém, um dos serafins, ele voou para mim, e trazendo na sua mão a brasa viva, que ele tirou do altar com a tenaz, e ele tocou a brasa na minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, as tuas iniquidades foi tirada e expiado o seu pecado. O projeto de Deus para os seus servos é justamente esse. É que você venha caminhar e tenha conhecimento de que Deus, ele chama sim pecadores para a sua presença, mas quando eles chegam à presença de Deus, eles não são mais pecadores. Eles pecam ali porque essa é uma nova natureza que vai sendo gerada, né? A nova natureza ela é gerada e aí começa o processo de santificação em nossas vidas. Mas agora o novo homem com a semente divina do Evangelho que foi plantada no seu coração, ele tem a nova natureza de Deus. E é justamente isso que Paulo ele está tratando com a igreja de Roma. Nessa carta, Paulo, a primeira preocupação que ele tem, assim como o irmão Fernando falou aqui, Paulo ele gasta grande parte do livro de Romanos para mostrar que todos os homens são pecadores diante de Deus. Todos os homens estão encerrados debaixo do pecado e assim afastados da glória de Deus. É isso que Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 3, 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe esperança. O mundo tem essa falsa ideia de que pelas suas forças, pelo seu fazer, eles vão conseguir o favor de Deus, mas isso, Paulo ele gasta grande parte da carta para mostrar que não existe esperança para o homem natural, se não for por Deus.
todos eles estão afastados. Irmãos, essa é uma necessidade, porque todos os homens de todos os tempos, eles quiseram conquistar o favor de Deus. E veja que se você conversar com pessoas lá do mundo, os não cristãos, né? Eles vão dizer que para você alcançar o favor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter uma vida ali que condiga ali com o padrão de Deus. Eles olham para Deus como se Deus fosse um igual, mas uma pessoa certa. Eles olham para Deus, olha, Deus ele é aquele cara certo, que faz tudo certo, e você tem que ser assim, porque o céu é dele, senão ele não deixa você entrar. Assim como muitas vezes nós fazemos nas nossas casas, né? Não, aqui na minha casa, para estar frequentando a minha casa, tem que ser assim, 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 porque esse é o meu padrão. E eles olham para Deus e eles acham que é dessa forma também. A gente tem outra classe que são agora os cristãos, que trazem essa herança maldita lá do mundo, né? E eles se tornam agora religiosos, né? Eles se tornam religiosos porque eles acham que existem os padrões ali estabelecidos na Bíblia e você tem que cumprir aquilo tudo, e você fazendo isso você vai ser salvo. Eles trazem esse entendimento lá do mundo e acham que tem que fazer. E o povo lá do mundo empresta também da Bíblia esse entendimento dos mandamentos, daquilo que Deus estabelece, né? Ali como padrão moral. E eles acham que eles fazendo isso também, eles alcançam o favor de Deus. E olha só, os legalistas, eles pegam o mandamento de Deus, eles pegam as leis de Deus e eles têm a arrogância de ali acreditar que eles vão cumprir. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que nenhuma carne ela se salva pelas obras da lei. Não existe possibilidade, Deus sabia disso, Deus nunca deu a lei para poder salvar ninguém. A lei ela tinha a finalidade única, ali de mostrar que todos os homens são incapazes diante de Deus. E apontava para Cristo, o único que foi capaz de cumprir todas as exigências do padrão de santidade de Deus. A gente vê que ali o exemplo do jovem rico, né? A Bíblia fala do jovem rico e ele chega diante de Jesus, né? Mateus 19, de 17 a 20, ele vai dizer: ô bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino do céu? Jesus já pergunta: por que você está me chamando de bom? Você vai fazer o que eu vou te falar? E Jesus diz: por que você me chama de bom? Não tem outro, senão Deus. Se você quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem disse: quais? E Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtará, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amas o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Olha só o entendimento desse jovem. Ele olha para Jesus e, assim como os mestres da época, ele acredita que Jesus vai passar ali a fórmula mágica, ou então ele vai autenticar aquilo que ele acreditava fazer. Ele olhava para as leis, para a lei de Deus, e ele acreditava mesmo que ele estava fazendo tudo aquilo. Porque esse jovem, ele vivia numa sociedade onde os homens também acreditavam que estavam fazendo aquilo que agradava a Deus. Os homens sempre acreditaram que ali a sua boa atitude, o seu bom modo de agir, ele vai alcançar o padrão de Deus. Para os religiosos e legalistas, eles acham que Deus tem uma balança. Eu não sei aqui quantos conhecem balança, eu sou técnico de balança, então eu tenho uma figura melhor na minha mente, né? Aquelas balanças que tem dois pratos, que trabalham com equilíbrio. Para os legalistas, eles acreditam que Deus tem essa balança. E aí, tudo aquilo que você vai fazendo de bom, vai pesando no prato ali das obras boas da balança de Deus, e quando você tiver feito bastante, e esse prato pender, ali ele pesar mais do que o prato das coisas erradas que a gente faz, então você poderá entrar no céu. E isso aí, irmãos, eles acreditam que é conquistado pelo esforço, né? Deus ele vai olhar então para esse meu esforço, para tudo isso de bom, maravilhoso que eu faço, na minha força, na minha natureza, na minha carne,
E isso Deus vai ficar impressionado e falar: rapaz, agora você pode entrar no meu céu, porque você é uma pessoa boa. Você tem feito um monte de coisa errada, mas o que você fez de bom ainda é mais, né? Então, entra aqui no meu céu. Os homens, eles têm esse entendimento, né? E esse é o pensamento mais egoísta e pretensioso que nós podemos ter diante do Deus Santo. Jonas 2, verso 9, vai dizer que a salvação, ela pertence ao Senhor, não é a nós. É através do Senhor que nós alcançamos a salvação ela é presente de Deus. Não está nas minhas mãos, não está na minha força, na força do meu braço de eu alcançar a salvação ela é um presente de Deus. E os homens têm essa dificuldade de receber o presente de Deus. Efésios 2, 8 e 9 ainda vai dizer: porque é pela graça que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Já derruba os nossos castelos de carta, né? Toda a nossa bondade, todo o nosso esforço, porque na balança de Deus, se nós pudéssemos usar esse exemplo da balança, ainda que você fizesse tudo certo, sua vida inteira, bastava um erro, um pecado do outro lado, para que Deus olhasse para você e falasse: você não pode entrar, afasta de mim. É a respeito disso que a lei trata. É a respeito disso que os mandamentos de Deus ele vai tratar. Ele vai falar das coisas que você deve fazer, das coisas que você não deve fazer. E ainda que você se esforce muito por fazer, você tem que fazer isso uma vida inteira. É uma vida inteira, durante toda a sua vida, sem você quebrar nenhum desses mandamentos, em nenhum momento da sua vida. Vamos supor que alguém consiga. O 10º mandamento, ele já não está mais relacionado ao você fazer ou não fazer. Ele está relacionado ao seu pensar. Você não vai cobiçar. É nada. Agora não é mais o que você faz, o que você não faz. Agora é o que está dentro de você. Porque muitas vezes nós não fazemos, mas nós maquinamos por dentro. Somos instados a não fazer, mas se pudéssemos ir lá e brigava com o irmão. E para Deus você já quebrou, todos. Bastava esse na balança de Deus, e ela ia despencar o lado da sua condenação, de forma que tudo que você fez a sua vida inteira não seria nada, seria a mesma coisa que pluma na balança de Deus, perante toneladas de chumbo. Será que existe esperança? Ainda que, para se ajuntar a esse grupo dos mundanos, que eles acreditam, né, que você tem que fazer as coisas boas para poder agradar a Deus, dos religiosos e legalistas que acreditam que é pela sua força, pelo seu esforço que você adquire o seu lugar na presença de Deus, ainda temos o diabo, né? Que esse é o nosso pior inimigo. É aquele que acompanha desde que você nasceu, e ele vai colocar lá um cupincha dele para poder te seguir, para poder ver, e eles vão te oferecer aquilo que te atrai. A tentação é isso, é te oferecer aquilo que te atrai. Se você não gosta de uma coisa, ele não vai te oferecer, ele não é besta, mas ele vai te oferecer aquilo que ele sabe que desagrada a Deus, e aquilo que você é propenso a fazer. E depois que você faz isso aí, ele te acusa. Ele vai usar o seu erro para te atacar permanentemente. Irmãos, mas veja o que eu quero dizer para vocês. São esses os que nos acusam. O mundo, ele olha para nós e diz que nós éramos iguais a ele. É mentira. Quando nós viemos do mundo, nós éramos iguais, nós pertencíamos a esse grupo, fazíamos as mesmas coisas, gostávamos das mesmas coisas, tínhamos as mesmas tendências desse mundo. E eles olham e não entendem, o homem natural ele não pode entender as coisas de Deus,
E agora quando você fala, não, agora eu sou crente, eu não faço mais isso, ele vai falar, agora você quer ser melhor do que nós. Agora você diz que virou crente, agora você é melhor que nós estamos condenados, você está salvo. Esse Deus então eu não quero, porque você não é servo de Deus. Servo de Deus é aquele que abraça todo mundo e agora todo mundo está indo para o céu. Porque eles não conseguem olhar que na vida do cristão houve uma intervenção divina. O que aconteceu na minha vida e na sua vida, não foi eu que fiz, não foi a minha vontade, não foi o meu desejo. Até porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Eu não sei vocês, mas o que eu menos iria querer era estar junto do meu inimigo, né? Era essa a nossa situação. E o mundo, ele acha que não. Eles acham que você só tem um discurso diferente deles, mas você continua a mesma coisa, da mesma natureza do que eles. O segundo grupo são os legalistas, que eles olham para as nossas falhas e eles vão dizer que nós não podemos satisfazer os padrões de santidade de Deus. Que nós não podemos satisfazer o padrão de santidade de Deus, isso é verdade. Eles estão certos nisso. Mas geralmente o religioso ele estabelece pontos ali, eles colocam regras ali, requisitos, que muitas vezes eles não estão nem na palavra de Deus. Assim como nós vimos em tantas denominações, tantos fardos que foram colocados sobre os cristãos, e você não faz isso, você não faz aquilo, você não... E a gente vai vendo tantas coisas, e aí, se alguém não concorda, fala, não, então você vai para o inferno, porque você está desobedecendo. Mas isso baseado em quê? Eles estão baseando ali na sua santidade, no seu padrão. O legalista, ele não obedece a Deus. Na verdade, ele obedece a si mesmo. Ele estabelece ali um padrão de santidade, mas o padrão de santidade dele está muito aquém da santidade de Deus. E ele acredita, segundo ele, se você fizer aquilo ali, você vai estar agradando a Deus, mas nem você fazendo aquilo e nem ele está agradando a Deus. E o diabo, ele vai nos acusar em nossa mente, né? Ele vai nos mostrar que quando nós pecamos, ele vai falar, você errou nisso. Era essa a minha luta. Você errou, você pecou. Deus é santo, você não pode. Porque esse foi o pecado do diabo. Esse é o pecado que ele sugeriu para Adão e Eva. Esse é o pecado que ele tem sugerido no decorrer de toda a história da humanidade. Ele tem ali instigado os homens a pecar, a desobedecer, a afrontarem a santidade de Deus. E depois que o homem faz isso, ele acusa. Ele é o nosso acusador. Existe um advogado de acusação, um promotor que vai te acusar. E é esse aqui, é o diabo. E como eu disse para vocês, irmãos, por muito tempo eu carreguei esse fardo. E eu concordava com as acusações. Até que um dia, aqui nessa igreja, a gente estava construindo. Um dia à tarde eu estava conversando com o pastor Cleilson, né? E falando com ele a respeito disso, né? E o pastor Cleilson me citou esses versículos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi Deus que te justificou. E o Cleilson ele citou esse versículo e me mostrou que mais vale o que Deus diz ao meu respeito do que os homens, o diabo. Afinal, você é servo de Deus? Amém? Irmãos, o que importa é o que Deus pensa a seu respeito, é o que Deus diz ao seu respeito. Se você é servo de Deus, se você é um eleito de Deus, Deus está falando, você não tem acusação, eu te justifiquei. Já não tem mais nenhuma dívida que pesa contra você, e não é por causa de você, é por causa de Deus. Deus no seu tribunal divino e supremo, que é muito diferente do que que nós temos visto nos tempos que nós estamos vivendo.
Muito diferente dos tribunais humanos, o tribunal de Deus não tem instância superior. Não existe ninguém acima de Deus, e é Ele que está olhando para os seus eleitos. A primeira coisa é que existem os eleitos de Deus, e essa eleição ela não acontece porque você votou em si mesmo, mas é porque Deus te elegeu. A eleição ela acontece por causa de uma iniciativa dos outros, não é por causa da sua. E a sua eleição, ela aconteceu por causa de Deus. Foi Deus que te elegeu. A primeira informação é que Deus, na sua misericórdia, na sua mente santa, na eternidade, quando nem você nem eu existia, Deus já tinha um plano na sua vida. Deus já queria me salvar, Deus já queria te salvar. O projeto de Deus era esse, que você fosse um servo, você fosse um filho. E Deus te elege. Nada existia, Deus vai criar céus e terra, Deus vai fazer todas as coisas, pessoas vão nascer, pessoas vão morrer no decorrer da história humana, e nós ainda estamos na eternidade, que não... Até o dia que você nasce, nasceu o eleito de Deus, mas ainda não é, ainda não se consumou essa vontade de Deus, né? E no tempo certo, através da palavra, da pregação do Evangelho, que é o meio pelo qual Deus escolheu gerar vida aos seus filhos, o Evangelho é anunciado, o Espírito Santo trabalha no seu coração, te mostrando a sua verdadeira e real situação, quem você era, apesar de um eleito de Deus, pecador, que precisa da misericórdia, você precisa dessa intervenção divina na sua vida, porque senão você continua daquela forma. E nesse momento certo, nessa hora exata, o Espírito Santo trabalha na sua vida e te convence que você precisa do Senhor. Isso acontecendo, Deus agora ele vai fazer uma declaração no seu tribunal. Esse meu servo, chamado, eleito, agora chamado pelo Evangelho à minha presença, eu estou retirando de sobre a vida dele todo o escrito de dívida. Não existe mais acusação sobre esse meu filho. Não existe mais nada, ninguém vai poder acusar o meu filho. E quando eu falo ninguém, irmãos, não é que o mundo vai continuar olhando para você e te criticando. Os religiosos radicais, eles vão continuar olhando para você e te criticando. O diabo vai continuar olhando para você e te criticando. Mas uma coisa que eles não podem fazer, ninguém pode mudar a decisão que Deus tomou a seu respeito na eternidade. Ninguém pode mudar essa decisão. Foi Deus que te justificou. Deus vai, e nessa declaração de Deus, ela diz: esse é meu servo, e esse meu servo é justo. Ninguém vai poder recorrer a nenhuma outra instância. Ninguém mais vai poder mudar o veredito de Deus, porque esse veredito de Deus ele é definitivo a seu respeito. É aquilo que o irmão Fernando falou aqui no começo, na abertura do culto. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O que pode nos afastar? Esse texto é maravilhoso porque ele trata das certezas que o cristão tem a respeito da sua salvação. Ele trata a respeito das garantias que Deus dá a respeito da sua caminhada nesse mundo. E ainda que muitas coisas venham tentar te desanimar, ainda que muita gente venha tentar dizer o contrário daquilo que Deus falou a seu respeito, e o nosso último inimigo, o diabo, ele vai fazer isso, ele vai usar tanto pessoas do mundo como muitas vezes religiosos, como ele mesmo vai acusar na sua mente. Ele vai dizer que você não é merecedor,
Ele vai dizer que você não é capaz, que você ainda erra. Mas nada disso vai poder mudar aquilo que Deus fez a seu respeito. A declaração de Deus ela é definitiva. Amém? E na declaração de Deus diz: eu os declarei justo. Ninguém pode reverter essa decisão. Amém? Irmãos, e por isso os homens lutam tanto, né? As boas obras nunca serão bastante. Eles nunca vão saber se eles já atingiram ali o suficiente na balança de Deus. Esse é o problema. Por mais que o homem faça, ele nunca vai saber se a balança agora está pendendo para um lado ou para o outro. Que, como eu disse, o homem natural ele não cogita das coisas de Deus, ele é aquilo que eu já falei antes. Eles balizam Deus pelo padrão de santidade deles. Eles balizam Deus por aquilo que eles acham que Deus é. Mas o Deus que eles criam é um Deus falso, criado à sua própria imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas hoje os homens criam um Deus falso, à sua própria imagem e semelhança, tão corrupto quanto eles. E eles acreditam nesse Deus. O homem nunca vai saber se é o suficiente. Os mais honestos, eles vão olhar para esses mandamentos e vão se frustrar, porque ele sabe que ele não é capaz. Se for uma pessoa honesta, quando ele se deparar ali com os mandamentos de Deus, ele vai olhar para tudo isso aí e ele vai entender: não existe capacidade em mim, ninguém pode cumprir. E os mais desonestos, eles vão baixar o padrão de Deus. Eles vão deixar de lado, falar: ó, Deus da Bíblia, dá licença aqui, ó, sai para lá que eu tenho um outro Deus mais fácil de servir. Não é isso que o mundo está fazendo? Não é isso que você tem visto todo dia? A igreja de Deus, os servos fiéis de Deus, eles falam: Deus é santo. É o Deus lá de Isaías, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deus não compactua com o pecado. Deus, ele tem um padrão de santidade que os homens eles não conseguem alcançar. Mas o mundo lá fora, ele diz que sim. Não, esse povo tem um discurso muito radical. Esse povo tem um discurso de ódio. Onde já se viu? Deus não é isso, Deus é amor. E esse Deus que é amor que os homens eles têm lá, não é esse Deus da Bíblia. É o Deus que eles pediram licença para colocar Ele nos seus altares. E nós temos visto dia após dia homens e igrejas distorcendo a imagem do Deus Santo. E não é porque eles conseguem fazer isso. Ninguém consegue ali mudar. Deus é imutável. Mas eles apresentam um Deus falso. Um Deus incapaz. Um Deus que não tem céu. E um Deus que tem o inferno porque é o lugar dele e daqueles que o seguem. É esse o Deus do mundo. Esse é o Deus que o mundo conhece. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que te declarou justo, o Deus que te justificou, é esse aqui. A finalidade da lei é mostrar que você não é capaz, que você precisa de um Salvador. Você precisa da declaração de Deus que te faz inocente. Irmãos, mas veja que quando nós falamos dessa justificação, às vezes as pessoas
eles acham, né? Eles acabam ligando assim como ali Deus fosse corrupto, né? Porque eles olham para as nossas vidas. Eu não estou falando que servo de Deus não peca. O apóstolo João diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso. A diferença do pecador crente e do pecador não crente, ela não está numa coisa muito grande, que é Jesus. A diferença é essa. Mas o problema é que o homem natural, ele olha para você e quando ele vê seu erro, ele vai fazer isso que o texto está falando. A Bíblia pergunta, quem tentará acusação? É eles. Eles vão olhar para a sua vida e eles vão ver. Irmãos, eu erro. E muitas vezes o meu erro ele é visto. E isso não me agrada muito, né? Isso aí nos humilha, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós conhecemos o Deus santo. Mas a gente vê que Paulo, ele diz que foi necessário que Cristo morresse. Ele vai falar aqui, foi Cristo quem morreu. Foi necessário que houvesse alguém para pagar esse preço que pesava contra você. E Cristo, em várias passagens, ele vai dizer ali que nós não tínhamos condições de pagar. E Deus envia Cristo para pagar essa dívida. Agora vejam uma coisa, Deus ele não passou o pano em cima do seu pecado. Deus não fez vista grossa aos seus pecados. Deus é diferente do que nós entendemos, daquilo que nós conhecemos, né? Muitas vezes os nossos amigos, eles fazem isso, né? Muitas vezes a gente gosta dos nossos amigos justamente por isso. Porque muitas vezes os nossos amigos, eles fazem vista grossa para os nossos erros. Porque na verdade o amigo de verdade, ele é aquele que te confronta. E eles poderiam até olhar para Deus e falar, mas o Senhor está passando pano sobre o pecado desses homens? Mas Paulo diz que não. Paulo diz que Deus declarou que nós somos justos, mas não é por causa de nós, é porque Cristo morreu. Era necessário que alguém pagasse esse preço. Hebreus 9, 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele gasta tanto tempo mostrando que somos pecadores e que precisamos no Salvador, que nós precisamos daquele que nos livre dessa condição miserável de morte. Irmãos, ninguém nunca poderá questionar a sua justificação, porque a sua dívida ela foi totalmente paga na morte de Jesus Cristo. O preço de sangue exigido por Deus, ele foi pago por Cristo. Aquilo que a gente não podia fazer, ele fez. Ele suportou a ira de Deus pelos nossos delitos e pecados. Foi Cristo que suportou a dor, a ira de Deus. Amém? Moisés, ele diz lá no Salmo 90, verso 11, quem conheceu o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Salmo 90, verso 11. Moisés, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma pergunta que ela é respondida em Cristo. Porque Moisés conhecia a santidade de Deus. Moisés viveu no meio de um povo pecador. Moisés era pecador, mas ele contemplou a santidade de Deus. E nesse salmo aqui, ele contemplando a santidade de Deus, ele vai perguntar, quem conhece o poder da tua ira, Senhor? Irmãos, é Cristo. Cristo é o único homem que passou sobre a face da terra que conheceu o poder da ira de Deus com o temor que é devido.
Muitas vezes, Deus pesa a mão sobre nossas vidas, né? E às vezes a gente pode até pensar, ó, Deus está irado comigo, né? Irmãos, o que é isso diante daquilo que Cristo passou por nós? Cristo no jardim de Getsêmani, ele sua gotas de sangue, de agonia, ali porque ele sabe que ele vai enfrentar essa ira de Deus. Não é por causa da cruz. Cristo ele está sentindo aqui a agonia da separação da presença de Deus, coisa que ele teve por toda a eternidade. Agora ele está contemplando aqui esse afastamento. E não é por causa dele, é por causa de mim, é por causa de você, é por causa dos meus pecados. É para que Deus pudesse olhar para você e falar: eu estou te tornando justo, eu estou te declarando justo por causa do sofrimento que o meu filho sofreu na cruz. E essa é a resposta, irmão, diante dos questionamentos do mundo, dos legalistas e religiosos, e do próprio diabo. Eu não sou digno, mas a minha salvação, ela nunca foi e nunca vai ser por causa das minhas forças. Eu não tinha força, eu estava morto nos meus pecados e delitos. É por causa disso dessa mania que Deus tem de chamar miseráveis. Efésios 2, de 4 a 10, Paulo faz um retrato. Ele vai dizer que é Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus desmonta todos os nossos alicerces, Deus derruba todas as nossas pretensões, e Ele mostra que em Cristo, é por causa de Cristo que hoje nós estamos aqui. Irmãos, e diante de tudo isso, existe uma responsabilidade para nós, eleitos do Senhor. Você é um eleito de Deus? Amém? As boas obras, elas foram preparadas para que nós andássemos nela, como nós vimos nesse texto. Elas não vão fazer você ser salvo. Não tem essa pretensão. Mas elas são preparadas por Deus para que você as pratique. Até porque a boa obra, ela só é executada se você estiver em Cristo. Cristo diz que se você estiver nele, você vai produzir muito. Mas se você não estiver nele, você não pode fazer nada. Ele diz: se você não estiver em mim, nada podeis fazer. Cristo olha para nós e mostra a nossa incapacidade. Mas uma vez declarado justo, uma vez
agora representado por Cristo naquele Calvário, agora você pode fazer as obras que agradam a Deus. E essa obra que agrada a Deus, ela começa com a sua fé a cada dia no Cristo, Filho de Deus vivo. Cristo morreu pelos nossos pecados, Paulo alega isso, foi Ele que morreu por ti. E agora Cristo está diante de Deus, intercedendo por nós. Como eu disse, nós temos um promotor de acusação o tempo todo, que ele olha para os seus erros e te acusa. Mas nós temos um advogado diante de Deus. E esse advogado, ele tem o melhor argumento que alguém poderia ter. Porque geralmente os advogados de defesa, sabe o que ele faz? Ele vai lá e conversa muitas vezes com homens errados, homens que cometeram crimes, erros, e baseado naquilo que esses homens, de tamanha confiança, né, dizem, eles vão lá e fazem a sua defesa. Mas a defesa de Cristo é diferente. A defesa de Cristo, ela não se baseia no que você fez, mas ela se baseia naquilo que Ele fez. A defesa de Cristo diante de Deus é: eu morri por esses homens, eu morri por essa igreja, eu morri pelos eleitos. E é baseado nisso que Deus, Ele dá o seu veredito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Os eleitos de Deus, irmãos, eles carregam sobre si a declaração de justiça que vem de Deus. Mas durante toda a sua vida, eles caminham debaixo da obra de Cristo. Amém? Que Deus, Ele nos ajude, porque isso não foi um privilégio só meu, de ser acusado ali, de ter durante muito tempo esse peso sobre os meus ombros. Mas eu creio que muitos cristãos já passaram por isso e muitos vão passar por esse tribunal de acusação, né? Mas a certeza que eu tenho, e não é por causa daquilo que eu acho, é por causa daquilo que Deus diz: os eleitos dele não têm acusação. Os eleitos de Deus, eles carregam a justificação da parte de Deus, que é a declaração jurídica, e os seus crimes, seus pecados, as suas afrontas perante o Deus Santo, todas pagas por aquele que hoje nos defende. Amém? Que Deus abençoe cada um aqui presente, que Deus nos fortaleça, né, nessa caminhada, e nos dê sempre a certeza de que estamos debaixo da obra redentora de Jesus Cristo. E com essa declaração maravilhosa de Deus, que é a nossa justificação, aquele que é justificado já não tem mais condenação. Amém? Se coloca de pé, vamos orar.